Namastê. Vamos então dando início, a mais um dos nossos encontros, a mais um vídeo encontro, e nós vamos mais uma vez estar comentando, falando sobre os Yoga Sutras, de Patanjali. Nós estamos avançando, e no vídeo anterior ocorreu um equívoco. Nós estamos falando acerca que era o Sutra de número 20 e na realidade era o Sutra de número 19. Mas nós percebemos que nós estávamos dentro da linha do Sutra 19. Nós não cometemos equívocos em falar do Sutra de número 20. Nós estávamos fazendo um introdutório, abordando o introdutório e comentando como se estivéssemos reportando ao Sutra de número 19. Apesar que nós mencionamos algo do Sutra de número 20, mas vocês viram que em nenhum momento perdeu o teor, o conteúdo que tinha dentro aí do vídeo, conteúdo que aquele Sutra queria trazer para a gente, aquele fio queria trazer para a gente de orientação. Hoje nós vamos estar falando, para você que está nos acompanhando, sobre então o próximo Sutra, Hoje sim, é o Sutra de número 20, nós vamos estar falando para você nesse nosso vídeo encontro. Vamos estar falando então sobre a verdadeira posse do yogi, O que nós podemos basear como verdadeiro yogi? Como nós podemos identificar, compreender quais são as características que levam então a nós sabermos quem ou como se qualifica o verdadeiro yogi. E nós sabemos já, baseado no nosso vídeo anterior, nós sabemos que o yogi, que consegue atingir samadhi, samadhi pelas características de fé, de energia, memória, aptidão, vontade, autobusca, e uma série de outras qualificações, que ele consegue pela própria posse, a posse de si não tem lampejos, não é pseudo-yogi, não é herdado, não é características que já vêm com o seu karma, com o seu nascimento, mas é algo sim que ele galga para buscar. Este sim é o verdadeiro yogi, diferente dos pseudo-yogis, dos médiums, dos psíquicos, de todo aquele agrupamento de pessoas que nós comentamos no nosso vídeo anterior. É muito importante trazer de orientação, falar um pouco mais, bem brevemente, sucinto, mas comentar sobre a questão do nascimento. Nós sabemos então, nós temos essa certeza, nós conseguimos ter essa certeza que há sim, determinações através do nascimento. Como é que funciona essas pré-determinações? São pessoas que estão recebendo através do seu próprio karma, recebendo esses agregados, o pseudos agregados, mas que muitas vezes são apenas alguns lampejos, que muitas vezes são fragmentos, são apenas algo espúrio que ocorre na vida dessas pessoas, mas que foge de um campo medianímico muito grande, ou melhor dizendo, que foge do amplo samadhi, do verdadeiro samadhi. Qual é a diferença? Que o verdadeiro samadhi é aquele que nós temos por posse, Não é aquela pessoa que entra num semitranse, é aquela pessoa que consegue um transe, aquela pessoa que já nasceu com essas qualificações. E é muito importante ver também que, apesar de, aliás, ampliando essas diferenças, significa que nós vamos encontrar na nossa vida, nós vamos encontrar dentro do organograma Terra, desse plano que nós estamos vivendo, melhor dizendo, nós vamos encontrar esses pseudos yogis. Eles vão se manifestar, até mesmo muitas vezes você pode estar assistindo esses vídeos e pode estar se identificando, dizendo, poxa, mas eu atinjo eu tenho esses lampejos, eu tenho, dentro dessa gama de variedade, eu estou agregado ali. Então você fica sabendo que são apenas pseudos, estágios, que são apenas alguns fragmentados estágios, mas que o verdadeiro samadhi, ele é galgado. Ele é galgado. E hoje, o Sutra de número 20 vai explicar um pouco mais sobre isso, Vai falar, então, sobre a fé, vai falar sobre a energia, vai falar sobre memória, vai estar citando algumas qualificações do verdadeiro samadhi, quais são as características, o que nós temos que germinar, o que nós temos que plantar, o que nós temos que fazer crescer dentro de cada um de nós para que nós possamos atingir, ou estarmos dentro do adeptado, para estarmos galgando este verdadeiro samadhi, o verdadeiro samadhi. Dá para nós perceber que é um contraste, não tem nada de herdado, apesar que
que vale a pena destacar aqui, não é sinal que você tem algo que você herdou, ou que você tenha agregados kármicos que você herdou, não é sinal que você não vai atingir Samadhi, não é isso não. Quer dizer que o verdadeiro Samadhi é buscado, é galgado, é atingido, né? É buscado, é conquistado. E aqui hoje o Sutra de número 20 vem mostrar isso, né? O Sutra de número 20 vem nos mostrar que, diferentemente daqueles pseudos, né, os chamados pseudos yogis, aqueles que já trazem esses agregados, aqueles que trazem alguns lampejos, o verdadeiro Samadhi é buscado. E é isso que nós vamos estar fazendo a leitura de hoje, é isso que a leitura de hoje vai vir nos estar passando, é esta leitura que vai estar nos trazendo. É muito simples falar, muito simples hoje, porque o vídeo de hoje, porque o vídeo anterior, ele já trouxe tudo, né? O vídeo anterior ele já fez um amplo comentário. O vídeo anterior ele já explicou tudo a outra variedade. Então agora saber que tem quem busca a verdadeira posse do yogi, né? O verdadeiro que busca, ele precisa de algumas características. Ele precisa construir essas características. Ele precisa conquistar essas características, tá? Só para vocês destacar, esse vídeo de hoje ele traz um fechamento de um pequeno agrupamento de vídeos. Depois nós vamos para o Sutra de número 21. Nós temos o Sutra de número 22. Esses outros dois sutras, eles fazem parte desse agregado, desse novo pacote de vídeos que teve início, né? Que teve início aí dentro do Sutra de número 19. O Sutra passado, o vídeo passado, que nós havíamos comentado já, desde que nós fizemos a leitura do Sutra 18, nós fizemos o fechamento dizendo, olha, nós vamos fazer abrir mais um grupo de vídeos, que vai ser do Sutra 19 até o Sutra de número 22, né, nós vamos estar fazendo isso, mas que o Sutra de número 19 e 20, eles tinham características mais gritantes dentro dessa sequência, né, Então nós estamos dando mais um passo, né, desse agrupamento de vídeos, e depois nós vamos para esse fechamento até o Sutra de número 22. Quando nós chegarmos no Sutra 23, nós vamos falar sobre a terceira forma de se buscar o Samadhi, né? A terceira forma de se buscar o Samadhi. Diferentemente das outras duas formas que nós estamos falando, que é o esforço, né? A prática, o desenvolvimento da vontade, e de outro lado a conquista, né? Ou o vencimento, né? O vencimento dos desejos e dos apegos através do desapego e através do empregar, né? Empregar um esforço para domesticar, não seria a palavra essa, mas seria domar, né? Domar os nossos instintos de apego às coisas. Nós estaríamos fazendo uma busca já para nos libertarmos dos grilhões dos corpos, né, dos nossos corpos, e estaríamos libertando-nos, né, dessas amarras e permitindo que a nossa consciência pudesse ter a sua liberdade, né, características essenciais para que nós possamos conquistar Samadhi. E nós havíamos falado de uma terceira, que ela estaria desvencilhada, né, que ela estaria, de certo modo, é uma senda independente, mas ela está interconectada. Até inclusive para se atingir o Samadhi dentro do Ashtanga Yoga, né, ainda o último passo é este passo, que se chama a autoentrega a Deus, né? É um caminho de Bhakti Yoga, né? É um caminho de amor, é um caminho de autoentrega, é um caminho no qual você se entrega verdadeiramente para a obra de consumação do mestre do Ishvara, né? Ishvara Pranidhana, né? Nós vamos estar chegando lá, então nós vamos entender tudo isso. O importante é nós voltarmos então a nossa videoaula de hoje, que quer trazer esse alerta para você, trazer para você dar a você, né? Dar a você esta certeza, essa convicção que o Samadhi tem que ser conquistado, tem que ser buscado. Nada vem de graça, nada é adquirido e nada é lhe entregue assim de mão beijada. É necessário um trabalho, é necessário um grande esforço. Isso é muito importante para nos advertir e nos livrarmos de uma série de infortúnios que pode acontecer mediante a nossa caminhada e mediante a nossa senda, tá? Então, assim, gente, olha, sessão de número 1, Sutra de número 20, que fala, né, sobre como se precede, como é que é o verdadeiro yogi, né? O Upayaya Pratyaya Yogi, que fala como é que se funciona isso, que é aquele
que ele se consegue através de fé, de energia, memória, grande inteligência, que são necessárias para o Samadhi. Diferente do Sutra 19, que nós estamos falando, né, dos Videyas e dos Praktilayas, dos fundidos em Paktri, e nós estamos falando daqueles incorpóreos, né, aqueles que têm umas manifestações, alguns lampejos, né? O vídeo anterior trará toda a informação sobre a gama desses yogis, tá? Eu vou começar com a leitura já de imediato. A leitura hoje corresponderia a uma página, né, um frente e verso, né? E nós vamos estar vendo a importância de compreender o que é fé, a importância de compreender o que é energia, a importância de compreender o que é memória e grande inteligência. Eu gostaria de me licenciar, explicar para vocês que eu vejo aqui três gritantes características, apesar de estar falando em 4 aqui. Aqui fala de fé, fala de energia, fala de memória e grande inteligência. Apesar que nós poderíamos citar uma gama muito mais ampla de qualidades ou qualificações que o aspirante, que o sadhaka, que o estudante, que aquele que está na senda, está na busca, tem que se desenvolver dentro dele, tem que buscar, tem de ter. Mas eu poderia resumir que nós precisamos de três grandes qualificações. Eu poderia dizer para vocês que quando nós falarmos em memória, grande inteligência, nós poderíamos colocar tudo isso, né? Nós poderíamos colocar tudo isso em um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento do autoconhecimento. Nós poderíamos colocar para você que a fé é uma autoentrega, que a fé é buscar alicerciá-la. Eu poderia dizer para você que a energia é um desenvolvimento de uma vontade descomunal, e esta memória e grande inteligência nós poderíamos dizer que nós poderíamos colocar como um autoestudo, né? O autoestudo desenvolveria essas características. Então significa o quê? Nós precisamos nos agregar das informações, nós precisamos devotar toda a nossa energia, todo o nosso trabalho e ter a crença, a desenvolver fé para que isso aconteça. O Sutra, em outras palavras, vai nos direcionar, né, no seu fechamento a esta conclusão. Mas nós vamos fazer a leitura, então, e esta leitura nos dará uma amplitude bem maior do que nós podemos aqui estar falando, vai nos trazer uma amplitude bem saliente do que é necessário nos compreender. Vamos lá, então? Então tá bom. Eu vou repetir de novo. Sutra, sessão de número 1, Samadhi Pada. Nós estamos indo no Sutra de número 20, né? No qual diz assim: no caso dos verdadeiros yogis, em contraste com os pseudos yogis, toda aquela variedade que nós comentamos no vídeo anterior e muito mais que nós talvez nem tenhamos conhecimento para mencionar, a conquista dos diversos estados progressivos da consciência em Samadhi é precedida pela presença do sadhaka e de certos traços de caráter essencial para que se alcance um ideal espiritual elevado. Percebe que aqui já diz muita coisa para a gente. Fala assim, ó, presença do sadhaka, ou seja, o sadhaka tem que estar ali, não é algo que eu tenho. Ele tem de estar ali, ele tem que estar consciente de tudo isso, ele tem que estar participando do processo, ele tem que estar dentro do processo. Aqui fala traços de caráter essenciais para que se alcance um ideal espiritual elevado. Então não é nada ganho, né? Não é nada adquirido, não é nada ganho, não é nada que se nasce com ele, é algo que é batalhado para se ter, né? Patanjali menciona somente 4 desses traços neste sutra aqui, mas a lista não pretende ser necessariamente exaustiva. E assim, cada traço mencionado tem implicações bem maiores que o significado literal do que as palavras abordam. A ideia essencial que o autor obviamente procura enfatizar e que o estudante deve tentar entender é que a conquista do verdadeiro ideal do yoga é a culminação de um longo e severo processo de construção de caráter e de disciplina para o desabrochar de nossos poderes e faculdades a partir do nosso interior, e não o resultado do acaso
de proezas, de favores concedidos por alguém ou da adoção de métodos vulgares de uma cultura autodidata adquirida de maneira aleatória. Observe que aqui esse parágrafo ele já nos traz toda a fundamentação e a base para entendermos qual é a diferença em relação aos outros yogis. Você já parou para fazer esta observância que aqui vem nos dizer, né? Aqui vem nos dizer para a gente, né? A conquista do yoga é um longo e severo processo de construção. Então aqui vem nos mostrar que esses lampejos eles não são adquiridos. Né? Aqui vem nos mostrar que essas coisas elas não são conquistadas ao acaso, mas que tem que ter um árduo trabalho. E quando você ouve muitas vezes pessoas falar de metodologias fáceis, de métodos simples, métodos simplificados, eu não quero afirmar que esses métodos não são válidos. Talvez sejam válidos para aquela personalidade que está falando deles. Talvez seja né, válido para ele que já experimentou, que já passou por todo esse árduo processo e desenvolveu um processo próprio, um processo para alguma característica de personalidades. Então é interessante ver que nós temos que fazer o desenvolvimento do trabalho, né, do trabalho que o yoga pede, o domínio das posturas, o domínio da respiração, que nós temos que ter o domínio do controle da Chitta Vritti, né, fazer o controle de Chitta, para aí sim transcendermos do verdadeiro Samadhi. Então há um caminho a ser feito. Seguindo, este aviso é necessário à vista do desejo oculto de grande número de aspirantes de usufruir os frutos da prática do yoga sem passar pelo necessário treinamento e disciplina. Quando fala a palavra aqui necessário treinamento e disciplina, isso vem mostrar que esse treinamento exige de nós que nós desenvolvemos algumas aptidões, né? O que é desenvolver algumas aptidões? É necessário que nós tenhamos domínio do corpo, é necessário que nós tenhamos domínio de nossas próprias emoções e é necessário que nós tenhamos domínio do nosso próprio mental inferior, né? Essas são características que somente com treinamento. Mas qual que é o treinamento? É o próprio caminho do yoga. Ashtanga Yoga é um dos caminhos para desenvolver tudo isso. E aqui o que fala? Disciplina. Significa que algo que não se conquista da noite para o dia. Significa que não é algo que se conquista, né, fazendo uma simples faculdade, uma simples especialização, um simples curso. É algo que se constrói, talvez, em cima de uma ou de várias vidas. E que treinamento constante, rigoroso, né, se doar, uma doação de uma vida inteira, juntamente com uma disciplina de rigidez, de que exigirá de você toda a sua energia em cima desse propósito, é a chave para que você tenha todo o sucesso necessário na busca e na culminação, né, e na culminação desse sucesso que você está buscando ou na consumação do êxito para se atingir o Samadhi. Muitas pessoas pensam, imaginam que quando nós estamos treinados, quando nós estamos com essa disciplina, que é algo que nós adquirimos, não é algo que nós conquistamos, nós ganhamos, nós somos conferidos, nós temos que buscar por nós mesmos, nós temos que adquirir. Quando eu digo buscar por nós mesmos, nós temos que tomar posse disso, nós temos que conquistar. Quando nós estivermos totalmente preparados, né, nós estivermos já nessa retidão, nesse Samadhi, né, nesse Samadhi consumado, essas características elas jamais deixarão de existir dentro de nós. Mas nós já vamos estar com elas prontas, nós vamos estar alinhados nesse sentido, nós vamos estar já prontos para caminhar nesse sentido. É como se você passasse a tua vida inteira se acordando às 5 horas da manhã, com muito treinamento e muita disciplina para que isso ocorresse, e quando você acostuma, você nunca mais para, né? Vira automático em sua vida, vira para toda a sua vida. É isso que o yoga é. O yoga é uma caminhada de vida que se culminará em reflexo para muitas e outras vidas. Acho que é uma característica que poucas pessoas param para observar. A gente acha que o yoga é simplesmente fazer alguns exercícios, fazer alguns treinamentos, buscar algo, e quando eu conseguir, eu abandono, eu relaxo. Agora já deu. Não, gente.
É algo para a vida inteira. Sabe algo que muitos aspirantes entram na caminhada do yoga e não param para observar? Que é isso? Que você está buscando algo que vai moldar o seu caráter para a vida toda. Não simplesmente por alguns meses, por alguns anos, por alguns instantes, mas é uma construção de uma base de caráter para a vida inteira. Vai te moldar para a vida toda. Seguindo aqui. Ao invés de seguir a verdadeira senda do yoga e tentar desenvolver em si mesmo as necessárias qualificações, eles estão sempre procurando métodos fáceis e novos instrutores que eles esperam que estejam aptos a conceder-lhes os siddhis e etc., como favores. Os siddhis é os poderes, né, as latências que os yogis desenvolvem, né? São falar poder mas é assim, as purezas, né? As qualidades que os yogis desenvolvem. Quando eu falo qualidade, dons, capacidades, né, que os yogis desenvolvem, que as pessoas se deixam levar posteriormente, né? Muitas vezes as pessoas veem alguém que faz uma proeza, alguém que faz algo lá e todo mundo se seduz e deixa se levar por isso. Aqui vem nos advertir que o caminho é totalmente o inverso, que a posse dessas coisas, e por mais que aquela pessoa tenha adquirido, né? Aquele fulano de lá tem os poderes, aquele fulano de lá tem os dons, é com ele que eu vou, né? Cuidado! Não é porque ele desenvolveu que você vai desenvolver, ou que seguindo ele você vai desenvolver. Não estou dizendo para ti que o caminho não é estar junto com essas pessoas. Tenha cuidado, estou dizendo para ti não cair na mão dos espertalhões, né? Não cair na mão desses pseudos yogis, né? Não cair na mão dos charlatões, do charlatanismo. Para você entender que para desenvolver é algo que tem que se trabalhar. E por mais que você vai encontrar irmãos que já desenvolveram, você vai segui-los, não esqueça que você vai ter que fazer o trabalho. Ele vai te instruir, vai te explicar o caminho assim, A, B, C, D. Vai te explicar o A, B, C, D. Mas se você não fazer, você não tomar posse disso, você não vai ganhar. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Você tem que conquistar. É conquistado, tá? Agora nós vamos estar falando aqui sobre essas 4 qualificações, nós vamos estar trazendo um resumo para vocês sobre o que é essas qualificações, o que é uma fé, o que é energia. Eu já dei agora, né, no introdutório, já falei um pouco sobre tudo isso, já expliquei para vocês o que é necessário ter, né, o que é necessário ter, nós já estamos falando desde o início do vídeo, mas nós vamos entender um pouco mais sobre esses pilares, né, o que é fé. Né? O que é fé? Tu percebe que dentro de uma religião terrena, e qualquer uma religião que você possa imaginar, as pessoas sempre falam para ti, tenha fé. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ter fé. Mas aí as pessoas ficam pensando, é uma fé cega? É uma fé cega? Essa fé, gente, ela só se fortalece e ela só se aumenta a partir do momento que você tiver conhecimento, a partir do momento que você tiver respostas, a partir que você estiver buscando, né? Então é necessário que você tenha um autoestudo para que isso tenha, né? É necessário que você tenha um autoestudo. E o autoestudo, que é um estudo que você vai buscando, vai lhe alicerciando cada vez mais a sua fé. Mas para isso você tem que desenvolver também vontade. Tem que ter uma vontade que não é uma simples vontade que se fica jungido ao simples desejo humano. É algo muito mais intenso, é algo muito mais transcendental. Sabe, para todos os empreendimentos mundanos é necessário essas qualificações, mas para as qualificações do yoga, ele tem que ser polarizado, ele tem que ser multiplicado, ele tem que ser ele tem que se tornado mais intenso, ele tem que ter intencializado, né? Tem que ter uma intensidade tão imensa, tão imensa. O que eu quero dizer para ti assim, você tem que entender que isso vai ser necessário para você. Se você tiver simplesmente uma vontade de entender o que é o yoga, eu digo para você que você vai entender, mas não vai atingir o yoga. Se você tem simplesmente uma vontade de buscar praticar, você vai buscar praticar, mas não vai atingir o samadhi, você não vai ter o domínio sobre o yoga. Agora, se você de verdade quer pagar o preço, pagar o árduo preço, você vai atingir o estado, o yoga vai ser seu, mas você sabe que você vai ter que pagar esse preço. E esse preço exigirá a tua vida, exigirá a tua dedicação. Eu posso fazer uma comparação aqui como um artista, né? Uma pessoa que quer aprender a tocar um instrumento,
sabe? A pessoa vai ter que se dedicar de corpo e alma àquela tarefa, mas ele vai ter que entender que com aquilo ele vai ter o domínio sobre aquilo, né? Que aquilo é conferido a ele, mas não veio de graça. Muitas vezes as pessoas olham uma pessoa tocando um violão, tocando um piano, tocando uma bateria, tocando um instrumento musical, acham lindo, né? Ai, que lindo, eu também queria tocar. Mas se você entender o preço que aquela pessoa pagou, muitas vezes você desiste. Muitas vezes você, quando eu falo preço, não estou falando em moeda material, né? Moeda física, estou falando em preço em arduamente se dedicar àquilo, de abnegar, de se renegar, renegar a toda e qualquer coisa para ter aquilo. Aqui no yoga é isso e muito mais. É isso e muito mais. E nós vamos estar falando para vocês então sobre essas 4 qualificações, né? Quais são elas? Que são fé, energia indomável, vontade, que é ou vontade, né? Memória e uma inteligência aguçada. Patanjali está citando 4 aqui, mas nós podemos resumi-las em 3 e podemos também compreender que mesmo resumindo em 3, elas se desdobram, né? Elas criam desdobramentos, derivações que podem se transformar numa ampla gama de palavras que viram um adjetivo. Ela pode transformar numa ampla gama de várias palavras, mas que todas elas culminam, né, e trazem a gente para esse trecho, para esse ponto, né? Resumindo todo um pacote de qualificações de palavras, podemos resumi-la em 3 principais pilares, tá? Então nós vamos estar falando sobre eles já já. Enquanto isso, você aproveita, né, para dar um pause, tomar um copo da água, né, dar uma respirada, parar para refletir um pouco acerca de tudo isso, e você segura aí que já já nós estamos de volta para dar sequência ao nosso vídeo encontro nesta videoaula, né, do Sutra de número 20, da sessão de número 1, falando sobre a verdadeira posse do yogi, do samadhi, né, a verdadeira posse. O que é o verdadeiro yogi? Quais são as verdadeiras referências que são necessárias ter para que nós possamos identificar, possamos também buscar ser, podemos compreender o caminho que vamos ter que fazer para sermos de verdade os verdadeiros yogis. Segura aí que já já nós voltamos. Ok, já estamos de volta e nós vamos dando nós vamos dando sequência, né, ao nosso vídeo encontro de hoje, né, o nosso vídeo encontro que trata do Sutra de número 20. E nós vamos entrar agora nessas chamadas qualificações, né, as qualificações. Claro que aqui nós estamos apenas falando delas, né, acho que é muito interessante falar isso, nós estamos apenas falando dessas qualificações. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou fazer para buscar essas qualificações, o que eu tenho que fazer para tê-las, as qualificações? Eu quero que você fique muito tranquilo que na sessão 2, né, na sessão 2 aqui dos Yoga Sutras, fala como vamos desenvolver, né, fala como vamos desenvolver esses traços. As práticas de Niyama, Yama e Niyama, né, essas práticas que nós vamos saber aqui na sessão 2, são as verdadeiras práticas, são as práticas que fazem a construção de tudo isso. Não simplesmente a construção, ela quebra grilhões, ela destrói características, ela destrói essas impurezas, ela dissolve, né, os nossos erros, os nossos equívocos, e ele vai construindo, né, ao mesmo tempo que vai desconstruindo, vai construindo as verdadeiras características necessárias para tudo isso. Eu digo para vocês que é um verdadeiro combate, né, que encontra dentro de você, mas que é muito prazeroso ao mesmo tempo, porque a partir do momento que você vai tendo a compreensão, a amplitude do significado de tudo que nos rodeia, vale muito a pena, você começa a ver assim que quanto você cresce, quanto você evolui, quanto você passa a ter os lampejos de compreensão, o quanto começa a te serenar, o começa a te tranquilizar, você começa a diminuir teus medos, teus anseios, começa a ter desmistificações, né? Começa a desmistificar as coisas que você acreditava. Tudo isso começa a te trazer alicerces. Muitas pessoas vão dizer, mas vai lutar uma vida toda e nunca vai atingir Samadhi. Mas o importante é você já criar
né? Você muitas vezes você não vai nem atingir essa margem nessa vida. Talvez você vá de cada um de nós, né? Vá das preponderâncias de cada um de nós, mas pelo menos você está plantando sementes para que a próxima personalidade se direcione cada vez mais. Você vai trazer leveza para a tua própria personalidade, você vai trazer características para a tua próxima personalidade buscar cada vez mais. E agora a pergunta é: será que esta personalidade não está recebendo as características já de uma construção de uma vida passada? Será que ou de outras personalidades suas? Será que já não estamos recebendo para estarmos aqui? Será que nós não temos que honrar tudo isso? Por mínimo que for o teu esforço nessa direção, insistir em assistir esse vídeo, você já está criando para você. Porque o processo, nós tendo ciência, nós não tendo ciência, nós querendo participar, nós não querendo participar, nós estamos participando acirradamente ou não estamos participando para fazer com que ele volte, né, retroceda, para empatar a vida de todo mundo, ele está acontecendo. Indiferentemente de nosso estado de consciência, o processo está acontecendo e nós estamos participando. Quer estamos cientes ou quer não estamos cientes. Maravilhoso se você já está ciente, já está desperto para isso, porque aí você vira um coparticipador, um coparticipante, as coisas afloram para ti e você consegue aflorar para toda uma sociedade ao teu redor, todas as pessoas que estão teu contato ao teu redor. E quanto mais você estiver desperto para isso, e mais você estiver participando dentro desse processo, além de melhor ser para você, mais sutil e mais leve vai ficando. E as coisas vão fluindo naturalmente de encontro a você. Vai aliviando essas coisas negativas. Uma coisa que é importante saber, que quando nós estamos dentro do caminho do processo, os processos de depurações que nós temos que passar são acelerados. Né? As coisas ficam mais aceleradas, mais rápidas. Não digo na linha do tempo, né? Não digo na linha temporal, que a tua vida vai passar mais rápido, não é isso não. Mas as coisas que são para acontecer vão acontecer mais rápidas dentro dessa personalidade. Vamos falar um pouco sobre as qualificações, gente? Vamos lá então? Vamos lá, né? As 4 qualificações dadas por Patanjali são fé, energia indomável ou vontade, memória e inteligência aguçada. Meio que fala 4, né? Aqui mesmo vai dizer. Aqui mesmo vai dizer, tá? Que essas qualificações são estas, né? Essencial para o Samadhi. Fé é a primeira, né? É a convicção firme no que se concerne à presença da verdade que procuramos em nosso interior e na eficácia da técnica do yoga em possibilitar-nos atingir o objetivo. Pegou a essência aqui da palavra? Fé é uma convicção firme no que concerne à presença da verdade que procuramos em nosso interior e na eficácia da técnica do yoga em possibilitarmos atingir o objetivo. Então observe que a própria técnica do yoga nos traz esta verdade, nos desenvolve a pureza, nos desenvolverá esta verdade que nós procuramos em nosso interior, que é a alicerce de fé. Então o que é fé? Fé, podemos dizer que é a verdade interior. Então como é que nós vamos fazer? Nós não temos nada. Até mesmo se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez na tua vida, você está no YouTube aí revirando e achou esse vídeo. Você vai dizer, isso aqui é verdade. Né? Nossa, eu não tenho fé nisso. Você está entendendo? Porque esta presença de verdade ainda não está no seu interior. Quando essas sementezinhas de presença de verdade se manifestar no teu interior, você começar a ter as experienciações dentro de ti, automaticamente esta fé, que é esta certeza, né, essa certeza de verdade vai crescendo dentro de você. Como é que você vai fazer para desenvolver tudo isso? Mais adiante, né, aqui dentro do próprio livro vai nos ensinar tudo isso.
As práticas para nós desenvolvermos a fé, as práticas que vão nos alimentando na fé, que, ou seja, que vão nos trazendo cada vez mais verdade, essa verdade que nós estamos procurando no nosso interior. E eu posso dizer para você que essa verdade que você procura no seu interior é a busca da humanidade. Todos nós estamos buscando uma verdade, todos nós queremos buscar essa verdade, todos nós queremos sair dos equívocos, dos erros, da onde nós estamos para procurar essa verdade. E a pergunta da vida é esta, né? O que é o fundamento de tudo isso? O que é a verdade de tudo isso? Então, isso vai nos facultando a ter tudo isso. E é interessante nós termos apropriado tudo isso. Nós precisamos de ter certeza, de fé, que o yoga é o caminho. E o próprio yoga vai desenvolvendo em nós esta certeza de que nós estamos no caminho. Aqui diz assim, que não é uma crença comum que pode ser abalada por argumentos contrários ou fracassos repetidos, mas é um estado de certeza interior que se faz presente onde uma mente purificada e irradiada pela luz búdica ou da intuição espiritual. Sem uma fé como esta, é impossível alguém perseverar através de muitas vidas necessárias ao aspirante comum para realizar o objetivo da disciplina do yoga. Tu está observando que nós vamos precisar de uma fé gigantesca, inabalável. Observa que existe hoje diversas religiões, né? Existe hoje no contexto físico diversas religiões. Você já viu que muitas vezes você talvez siga uma religião, né? Você talvez esteja adaptado a mais uma religião, né? Você tenha mais crença em bases fundamentalistas de uma determinada religião. Mas você já viu quando você vai se confrontar com outra pessoa de outra religião, e há um confrontamento, e começa nesse confrontamento a gerar dúvidas dentro de você? Isso significa que você não tem essa fé. Porque essa fé essa fé da tua religião não lhe traz a presença de verdade essencial no teu interior. Ou talvez os conhecimentos que ainda você tem, limitados conhecimentos que você tem, lhe tragam pouca fé. Pouca fé. Aí há aquela palavra que diz, né? Homens de pouca fé. Então tu percebe que o conhecimento alicercia a fé? Observa que você entender, está buscando, esse autoestudo alicercia cada vez mais a fé. Mas a fé aqui também vai nos dizer que nós precisamos, porque ela não tem que ser uma crença comum, que ela pode ser abalada por argumentos contrários e fracassos, né? Fulano lá passou a vida toda se dedicando a isso aí, só arrumou confusão e encrenca. Mas é um estado de certeza interior que se faz presente numa mente purificada. Olha o que fala aqui, mente purificada, é chitta, tem que estar purificado, tem que estar purificado para isso. E essa própria fé e essa certeza, ela é irradiada pela luz búdica, por Budi, o princípio búdico vai nos alicerciar de tudo isso. E está dizendo que sem uma fé é impossível perseverar. Então, ou seja, se você está começando agora, se você não está tendo crença, se você não está duvidando, entenda que isso faz parte do processo também, que é necessário fazer o desenvolvimento de tudo isso, que é necessário desenvolver essa fé, que é necessário ter fé, que é necessário construir fé, que a fé é uma necessidade, é uma certeza inabalável. Sabe quando você tem certeza de que aquilo é aquilo, quando você não duvida mais de nada, quando você... aquilo é aquilo e deu, nada lhe derrubará, e você seguirá simplesmente naquele caminho, só naquilo lá, só naquele sentido, né? Então é necessário nós entendermos que é necessário ter fé, que nós vamos ter que trabalhar por esta fé, que nós temos que desenvolver fé. O que é a fé? É a presença da verdade interior. Quanto mais nós vamos trabalhando para desenvolver, mais a própria iluminação espiritual vai nos concedê-la, tá? Agora fala aqui, seguindo. A palavra virya ou virya em sânscrito não pode ser traduzida, mas ela combina em si as conotações de energia, determinação, coragem, enfim, todos os aspectos de uma vontade indomável que, em última instância, sobrepuja todos os obstáculos
e força seu caminho para um objetivo desejado. Sem esse traço de caráter, não é possível alguém fazer o esforço quase sobre-humano que é requerido no exercício da disciplina do yoga até o fim. Vê só? Energia, determinação, coragem. Olha só, o que é energia? O que é energia? É estar ali, gente, né? É estar presente, é estar envolvendo-se. É quando há uma tempestade, uma chuva, quando há algo tudo está errado, mas você está ali. Determinação. Aqui fala em coragem. Coragem significa que nós vamos ter confrontamento. Aqui está dizendo que nós vamos estar confrontando-nos, nós vamos estar muitas vezes confrontando com nós mesmos, confrontando com as nossas dúvidas, haverá confrontamento com o nosso medo, haverá um confrontamento social, haverá um confrontamento filosófico, vai haver confrontamento com diversas coisas. Haverá um confrontamento com as tuas próprias bases de crenças pessoais. Tu observa que é um rasgar. Olha o que está dizendo coragem. Tem que ter uma coragem sobre-humana para enfrentar essas situações. Olha que energia, determinação, coragem. Sabe, vai ter momento que você vai estar ali e vai ter que estar exigindo. Eu vou usar uma palavra aqui que é simplesmente uma força de expressão. Vai ter que sair sangue, né? Tem que sair sangue, tem que calejar. Aqui diz, que algo que sobrepuja todos os obstáculos e força o caminho para o objetivo desejado. Força o caminho. Então o caminho do yoga é algo que se exige da pessoa, é algo que vai te exigir. Não vai ser fácil não. Vai ser algo de calejar, algo de sair sangue. Para isso tem que ter fé, tem que ter vontade, tem que ter essa energia para seguir o caminho. Vai ter que ter uma energia descomunal para criar o caminho, para fazer com que as coisas aconteçam. Isso que é interessante de se ter uma noção. Sem esse traço de caráter, não é possível fazer um esforço. E esse esforço é que é quase sobre-humano, que é requerido no exercício dessa disciplina do yoga até o fim. Tá vendo? Até o fim. Aonde que está o fim de tudo isso? O yoga é vida. Quando a pessoa está inconsciente, ou a pessoa que nunca viu falar da palavra do yoga, a pessoa que não sabe que o yoga está vivendo a vida por viver, né? É simplesmente um andante, é yoga, só que é uma yoga que a pessoa não entende. A vida é yoga, yoga é a vida, viver é o yoga, estar aqui é o yoga, o que nós estamos construindo é o yoga, a tua existência, todas as existências, o plano é o yoga. Yoga é tudo, yoga é tudo. Yoga é eu estar aqui falando contigo. Yoga é você estar dando a oportunidade de me ouvir. Yoga é nós estamos indo para o trabalho, estamos voltando do trabalho. Tudo é construção, né? Yoga é nós estarmos em Ishvara Pranidhana, nesse exato momento, nesse plano, nesse cosmos. É yoga, tudo é yoga. Yoga é o sol, yoga é a energia elétrica, yoga é essa câmera, yoga é tudo. É para Pactra e espírito jungidos trabalhando para a libertação, né? O estágio de libertação do próprio Purusha, é yoga. Agora aqui é yoga. Isso precisa de fé, coragem, determinação, né? Olha aqui, agora nós vamos falar sobre Smriti, né? Smriti. Aqui, você lembra que nós estávamos falando sobre memória, né? Existe uma memória, existe o que é Smriti, A palavra Smriti aqui não é usada simplesmente no sentido psicológico. Então observe, nós estamos falando de simples memória, de decoração, memorização. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de você ter dentro de ti, né, buscar dentro de ti essa iluminação e preencher teu corpo causal. Você buscar livrar-se de todas as tuas superstições, fortalecer esse corpo, fortalecer esse teu corpo. Até mesmo nos primeiros estágios de Samadhi, nós vamos estudar mais à frente, já lemos muito sobre Samadhi, né, mas nós vamos ver mais adiante que é o processo de Savitarka, né? Um deles em um sentido de raciocínio, fora que lá nós já abordamos aqui, ou falando mais depuradamente sobre ele, é a clarificação da memória. Ou seja, o que é tirar tudo isso, superstições, achismos, erros, enganos, tudo isso vai se depurando para colocar
o concreto real dentro de ti. Então aqui, ó, a palavra Smriti não é usada aqui no sentido psicológico comum de memória, mas no sentido especial. Acontece a grande maioria dos aspirantes na senda que as lições da experiência sejam esquecidas e muitas vezes, por consequente, precisam ser repetidas, o que redunda em enorme perda de tempo e esforço. O yogi precisa adquirir a capacidade de prestar atenção às lições de experiência, retê-las na consciência para futuras orientações. Imagine, por exemplo, um homem que esteja sofrendo de indigestão. Ele sabe que determinada espécie de alimento do qual gosta não lhe faz bem, mas quando este alimento lhe é apresentado, ele esquece todos os sofrimentos que passou e cede às tentações, ingere o alimento e passa mais uma vez pelo sofrimento. Este é um exemplo rudimentar, mas que ilustra um estado da mente geralmente presente e que deve ser mudado antes que se torne possível o progresso no yoga. Temos passado por todo tipo de infortúnios, vida após vida, a miséria da velhice e de sermos afastados daqueles a quem amamos e os desejos não satisfeitos. Entretanto, envolvemos-nos mais e mais vezes nessas misérias por nossos desejos. Por quê? Porque as lições dessas misérias não deixaram uma impressão permanente em nossa mente. O aspirante à libertação deve, assim, ter a capacidade de aprender rapidamente com todas as experiências e, finalmente, não ter que repeti-las mais de uma vez por falta de lembrança das lições que delas vieram. Se nos fosse possível reter permanentemente tais lições em nossa memória, nossa evolução seria extraordinariamente rápida. A capacidade de reter tais lições em nossa consciência dá uma finalidade a cada um dos estágios em nossa viagem para a frente e evita retrocedermos mais e mais vezes. Aqui nós podemos ver de diversos ângulos. Pode até parar e meditar muito amplamente sobre essa questão de memória, mas é necessário nós termos convicção que é muito mais amplo do que o fator psicológico. Nós vamos ter que ter memória para guardar os ensinamentos, vamos ter que ter memória para entender dentro de nós os ensinamentos. Um exemplo, é falado para ti que você tem que ter pureza do corpo. Aí você passa purificando o teu corpo, você passa se abdicando de comer carne, você passa se abdicando de diversas coisas por um vasto período. Um vasto período. Até mesmo criar raiz dentro de ti ou criar as impressões necessárias dentro de ti. Mas chega um determinado momento você volta de novo. Passou todo aquele momento, você superou esse obstáculo, você não anseia mais, não tem mais o desejo, controlou, aí você volta de novo a comer carne. O que isso vai redundar para você? Isso vai fazer você se desgastar, você perder tempo dentro da senda do caminho. Então você tem que guardar essas impressões dentro de ti, você tem que entender, você não tem que estar todo dia retendo esse autoconhecimento dentro de você. Agora, uma coisa as pessoas têm que entender, eu não estou falando em decoreba aqui, não é falar em decorar, decoreba, porque com o alto caminho, o alto aprendizado, o alto exercício, todos os dias excitando, você vai criando essas qualificações dentro de ti. Essas qualificações vão fazendo parte do novo caráter, do novo eu. Vai chegar um momento que você não vai precisar disso, ou não vai precisar no sentido de não fazer, você não vai precisar estar se lembrando, vai virar automático dentro de você. Isso é que é construir uma boa base de memória. Quando a gente quer falar memória nesse sentido, algo que faça o teu corpo automaticamente fazer aquelas funções ou determinadas funções sem precisar que todos os dias você esteja ali em cima dele. Mas para isso é interessante você ver, para isso é interessante você ter a percepção que é necessário criar, que é necessário fazer toda a criação desse estado. E para se criar uma boa memória, o autoestudo é fundamental para tudo isso. O estudo que vem lhes trazer as lições, o estudo que vem lhe trazer todo o conhecimento necessário, que vem lhe trazer, vem lhe suprir as informações, vem lhe preencher as lacunas, que vem fazer com que o seu corpo causal fique todo ele pronto, que fique todo ele capacitado e que fique todo ele envolvido dentro do caminho do yoga.
Imagine só, né, todo dia que você precisar fazer uma meditação, você precisar buscar ler um livro, você buscar ter que saber como é que faz. Mas então coloque todos os dias a meditação na tua disciplina, no teu caminhar, e todos os dias quando você estiver fazendo esses exercícios, todos os dias, quando você estiver tentando buscar tudo isso, buscar esse crescimento para você, quando você estiver buscando, né, todos os dias, fazer com que isso vire uma semente, que essa semente germine, que essa semente vire uma árvore dentro de você, aí você conseguiu criar, né, uma característica dentro do teu corpo causal, você conseguiu criar essa característica permanente, essa impressão permanente dentro do teu campo de memória. Isso exige um trabalho muito árduo, isso exige um trabalho muito descomunal, isso exige um grandiosíssimo trabalho por parte da pessoa que está buscando essa característica. E essa é uma das características que nós temos que ter. Nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa energia indomável, nós temos que ter esta memória e, acima de tudo, uma inteligência aguçada. Muitas vezes vai ser lhe passado instruções, vai ser lhe passado lições, mas nós temos que ter de tudo isso inteligentemente o discernimento, né? Um discernimento de entender, de captar, de destilar todo o conhecimento que nós vamos recebendo. Porque o conhecimento vem de inúmeras fontes. O conhecimento vem através de nossos próprios sentidos, o conhecimento vem através da luz búdica que nos ilumina. Tudo isso faz parte de um destilamento para ser depurado num conhecimento único, que é o que nós vamos ver agora, que é o Samadhi Pranjana, né? O Pranjana, estamos falando em Sampranjnata Samadhi, nós estamos falando antes, né? Pranjana, que é o conhecimento elevado. Significa o peculiar estado da mente ou consciência essencial para a prática do Samadhi. Neste estado, a mente volta-se habitualmente para dentro, empenhada na busca da realidade oculta em seu interior, absorta nos profundos problemas da vida, esquecida do mundo externo, ainda que tomando parte em suas atividades. Samadhi Pranjana, obviamente, não pode referir-se ao estado de consciência durante o Samadhi, já que precede o estado de Samadhi, e Samadhi é o objetivo do Yoga. O que quer dizer aqui? Que Samadhi Pranjana quer dizer o seguinte, que nós temos que ter a mente volta-se para dentro. Isso significa o quê? Que nós vamos alimentando o nosso conhecimento, nós vamos criando essa base, né, dessa inteligência aguçada, que tudo que é necessário nós termos está dentro de nós. Está entendendo? Eu vou precisar, eu queria saber tal coisa, eu quero buscar tal informação. Não, está dentro de você. Você está criando tudo isso. Então, automaticamente, a tua consciência volta-se para dentro, para todo o teu conhecimento que está dentro de você. E aqui está fazendo uma distinção que Samadhi Pranjana não quer dizer que né, evidentemente uma consciência já dentro do Samadhi, que o Samadhi já é um estágio, né? Já é um estágio que é o objetivo do Yoga, mas é algo, né, que nos traz todo um ensinamento que nós estamos procurando, que está dentro de nós, né, que já é um ponto que nós estamos ali. Se Samadhi tiver sido atingido com base na técnica do Yoga regular, o Upayaya Pratyaya, trata-se então de um Samadhi verdadeiro, em que o Yoga está vividamente consciente das realidades dos planos superfísicos e pode trazer consigo o conhecimento dos planos superiores, quando ele volta para o corpo físico. Ele detém total controle de seus veículos todo o tempo, podendo passar de um plano para o outro sem sofrer qualquer perda de consciência. Por outro lado, se Samadhi é o resultado simples de nascimento, Bhava Pratyaya, então ele não é um verdadeiro Samadhi, como já foi dito anteriormente. Esse tipo espúrio de Samadhi pode, quando muito, oferecer vislumbres imprecisos dos planos superiores, que não são confiáveis e não estão sob o controle da vontade. E mesmo esses podem desaparecer tão imprecisamente como aparecem. Aqui vem nos trazer mais algumas orientações. Em que sentido? Vem nos dizer que essa verdadeira busca, essa busca é precedida por todas essas qualificações
é o verdadeiro Samadhi, é um verdadeiro despertar dessa qualidade, é o verdadeiro tomar posse de tudo isso que queremos, é estar alicerciado de posse, não é algo adquirido. E algo adquirido, ele pode se perder no caminho, ele pode ser, além de ser algo impreciso, ele pode desaparecer da mesma maneira que apareceu. Então é muito importante nós compreendermos, é muito importante nós termos esta certeza dentro de nós, que esse Samadhi Prajna, né, esse Samadhi Prajna, né, esse Samadhi Prajna é algo que tem que ser conquistado, é algo que tem que ser galgado, é algo que tem que ser conquistado e não adquirido. Essa é a diferença dos outros yogis, né? Que além de eles terem apenas algumas latências, ou talvez até mesmo eles consigam atingir esse bhava pratyaya, né? Eles consigam chegar a esse estágio, não é o verdadeiro Samadhi. O verdadeiro Samadhi é algo que se conquista, tá, gente? Assim nós vamos finalizando. Aqui no final ficou um pouco espúrio as informações, eu titubeei até porque os cães que eu tenho aqui, né, gostaram de ficar alterou toda a harmonia do nosso vídeo, né? Mas não tem problema não, a gente faz as devidas ratificações no próximo vídeo quando nós formos fazer. Próximo encontro, então, nós vamos falar sobre como nos aproximarmos dessa característica do Samadhi, como nós vamos nos aproximar aí dessa conquista do Samadhi. Nós vamos estar falando sobre tudo isso, sobre essas, depois de desenvolvidas essas qualificações, ou quando eu vou desenvolvendo essas qualificações, como é que eu vou fazer para estar mais perto do Samadhi, né? Aí vamos estar vendo no próximo vídeo sobre tudo isso, sobre como o Samadhi vai estar mais perto para aqueles cuja o desejo por Samadhi é intensamente forte, tá? Próximo vídeo, então, nós vamos fazer as devidas ratificações do final desse vídeo, que ficou difícil de nós fazermos, e as devidas colocações do próximo vídeo, tá bom? Obrigado você que nos acompanhou até agora e Namastê!